Então, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Médico, no Evangelho de Lucas. O Evangelho do Médico que fala sobre o médico. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46. Eu sei, tem outras, eu saltei alguns, mas eles vão ser desenvolvidos ao longo do texto. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 46, diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus, ele fecha o Sermão da Montanha em Mateus com essa passagem, e ele também vai fechar essa série de ensinamentos em Lucas com a mesma passagem. O Sermão da Montanha, ele é fragmentado em Lucas, o contrário do que acontece em Mateus. Eu quero falar com vocês hoje sobre o propósito de tudo que veio antes, de todo o texto do Sermão do Monte, de toda a estrutura de trabalho que Lucas fez até aqui, agora com a gente, no capítulo 6, principalmente a partir do verso 20. Mas, anteriormente também. Quando Aristóteles, pela primeira vez, ou de uma maneira mais sistematizada, o filósofo, aluno de Platão, que subverteu em muitos aspectos os ensinos do seu mestre Platão, começou a falar sobre um termo que ficaria recorrente na história da filosofia, chamado eudaimonia. Eudaimonia é o dom da felicidade, ou a busca pela felicidade, ou a vida boa, a vida que vale a pena ser vivida. O Aristóteles dizia que os homens, eles nasceram para a felicidade. As pessoas, elas procuram, o ser humano naturalmente procura a felicidade. Então, por isso Aristóteles dizia que o destino final do homem é a felicidade. Mas Aristóteles, ele vai criticar muitos filósofos do seu período e alguns filósofos anteriores, porque ele dizia que a felicidade, ela não estava na busca dos prazeres, A felicidade, ainda que ela possa muito parecer com um banquete, com aquela picanha que tem 2 dedos de gordura, ela possa se parecer muito com isso. O Aristóteles vai dizer, a felicidade não é comer e beber, porque existiam alguns filósofos que acreditavam nisso, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E tem muita gente hoje em dia, e até crente, que vive dentro dessa dinâmica, Daí que vem aquela brincadeirinha de crente, Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Bom, o Aristóteles vai dizer que ser feliz não tem nada a ver com você comer desenfreadamente, você se entregar aos prazeres, seja comida, bebida, prazeres sexuais.
O Aristóteles vai dizer que a felicidade é quando eu me aperfeiçoo, quando eu sou um bom cidadão, quando eu consigo viver uma vida ética, uma vida virtuosa, uma vida equilibrada. Então, o Aristóteles, ele vai dizer que a pessoa feliz é a pessoa que é virtuosa, e a virtude de Aristóteles diz que o homem tem que ser equilibrado em tudo. Então, nós conhecemos essa teoria como a teoria do meio termo. Para toda virtude existe um vício por excesso e um vício por falta. Então, por exemplo, vou pegar o meu amigo Rafael como um exemplo, né? O Rafael, quando era muito novo, não quer dizer que o Rafael não é novo agora, porque ele continua novo. O Rafael, ele era extremamente corajoso. Eu me lembro de um dia que ele contou para mim o seguinte: olha, um dia teve um tiroteio lá na porta do colégio. E estava todo mundo desesperado. Mas eu sei que eu tinha Deus e eu continuei lá tranquilo. Né, as pessoas, eu ficava imaginando aquela cena, as pessoas todas desesperadas, né? E o Rafael lá tranquilo. E do jeito que o Rafael era, eu acredito que ele fez isso mesmo. Bom, o Aristóteles ia dizer o seguinte: o Rafael não foi corajoso. O Rafael foi... Não, temeroso é a virtude é o vício por falta. O Rafael, ele foi ousado. Ou seja, existe um desequilíbrio na coragem do Rafael. Então, Rafael não é um homem feliz, porque um homem feliz é um homem corajoso. Ele enfrenta situações com equilíbrio, com coragem, mas ele vai saber equilibrar os riscos. Todo mundo já fez isso, de alguma maneira. Pecou por excesso ou pecou por falta. Bom, mas não é esse conceito que Jesus vai tratar nessa passagem toda. Porque ainda que o conceito de felicidade de Aristóteles seja muito elevado, no final das contas, o foco do conceito de felicidade de Aristóteles é o eu. É o eu que será formado. É o eu que será desenvolvido. Aristóteles encontrou uma maneira de aperfeiçoar o eu, não o nós, não o outro. E o conceito que aparece nos evangelhos é um conceito que trabalha a ideia de felicidade, que nós podemos usar uma palavrinha grega, se não me engano, é makarios. Aqui na passagem, principalmente quando fala lá das bem-aventuranças, é tratar a felicidade como um dom de Deus. Mas, quando a gente diz assim, a felicidade é um dom de Deus, isso ainda diz pouco para a gente, porque a eudaimonia grega também trabalhava com essa ideia, de que a felicidade era um dom dos deuses, em algum aspecto, e que o homem tinha que se esforçar para mantê-la. Macarios trata da felicidade como um dom de Deus e mostra que a vida boa, a vida que vale a pena ser vivida, né, é isso que Jesus está tentando ensinar para a gente nesse texto. É a vida que é voltada para o outro. É a vida que é focada no outro. É uma vida de empatia, de renúncia. É uma vida de autossacrifício, de abnegação. É uma vida que pensa no outro. É uma vida refletida para o outro. Então, quando nós começamos a
ler e a ouvir o Sermão da Montanha, a gente começa a ouvir Jesus dizendo: bem-aventurados são os pobres, bem-aventuradas são tais pessoas, bem-aventurado é você quando você faz tal coisa, né? Você é muito feliz quando você ama seus inimigos, ou seja, olha, você vive uma vida virtuosa, você vive uma vida boa, você vive uma vida feliz quando você se volta para o outro, seja ele seu próximo, seu inimigo ou Deus, né? Porque o outro é tudo aquilo que não sou eu. Então, o Evangelho, ele tem essa chamada desafiadora para nós. Eu estava lendo, outro dia, o complemento do Evangelho de Lucas, e também ouvi um sermão de um irmão falando sobre o êxtase em nossas igrejas. As pessoas, elas entram em êxtase com muita facilidade, elas gostam daqueles momentos em que o Espírito parece subverter a ordem vigente, a ordem que está estabelecida, e aí as pessoas, começam a ter arrepios no corpo, começam a movimentar o corpo de uma forma diferente, começam a falar em outras línguas, e por aí vai. Pastor, o senhor é contra isso? Eu não sou contra nada disso, né? Você vai ter é inegável que você tem um momento de êxtase ali em Atos 2, mas esse momento de êxtase em Atos 2 é muito diferente dos momentos de êxtase que nós temos em muitas igrejas hoje. Aquele momento de êxtase em Atos 2, por exemplo, é um momento em que mesmo no êxtase, a vida boa é a vida voltada para o outro. As línguas que estão sendo faladas lá são línguas que os homens ímpios podem entender e por isso eles estão sendo agraciados com o poder de Deus. Toda aquela manifestação do poder de Deus não está voltada para alimentar o ego daqueles nossos irmãos há quase 2000 anos atrás. Está voltada para alimentar a glória de Deus, para fazer Deus feliz e para fazer aqueles ímpios felizes, porque eles não conheciam a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela veio através de línguas de fogo, naquele dia, para aquelas pessoas poderem ouvir. Essa é uma função fundamental do dom de línguas. De qualquer dom, ele é dado para edificar a igreja. E ele é dado para poder abençoar a vida de outras pessoas. Então, o dom, seja ele qual for, ele é dado para nos tirar, para nos aperfeiçoar, para continuar o processo de santidade, que é obra do Espírito na nossa vida. Ele é dado para nos tirar do nosso lugar do eu, para que nós possamos promover o tu, o nós, o outro. É por isso que uma das coisas mais belas que nós podemos ver na igreja é quando sobe no altar uma pessoa falando em línguas e existe um outro irmão para interpretar. A igreja, então, é abençoada. Se isso não acontece, não está havendo felicidade. Não está havendo vida boa, vida que vale a pena ser vivida. Porque a vida que vale a pena ser vivida no cristianismo, ela é uma vida em comunidade. O dom de línguas, ele não serve de nada se ele não pode ser entendido
por nós. Porque essa é a função dele. A função dele é trazer uma palavra de Deus para que as pessoas na igreja possam ser edificadas. Uma outra coisa também que Jesus vai tratar no Sermão do Monte é sobre a oração. Né? E eu estou falando sobre os fundamentos aqui. Quando você ouve todas essas palavras que Jesus falou, aliás, quando você ouve todas as palavras de Jesus, e Jesus, ele sempre trabalha com o ensino e com a prática. Isso não tem como desconectar do grande trabalho de discipulado que Jesus fez com a gente. Então, Jesus diz, olha, se você ouve e não pratica o que eu estou dizendo, você não entendeu nada, você continua focado no seu ego, você não está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Você não está vivendo uma vida para poder me glorificar. Mas quando você ouve essas palavras que eu disse, e você as pratica, você então está fazendo como eu estou esperando. Você está sendo obediente, porque você está vivendo a vida que vale a pena ser vivida. Você está sendo feliz, porque você está vivendo focado nos outros. Bom, o que isso tem a ver com oração? Esses sujeitos, eles eram tão mal preparados, graças a Deus, os discípulos, que eles não sabiam nem orar direito. E vai ter um momento em que Jesus ensina eles a orar, a pedido deles. E Jesus ensina aquela oração que nós já conhecemos, a oração do Pai Nosso. As pessoas falam assim, eu não gosto de orar essa oração, porque ela pode facilmente virar uma reza. Ok, você pode até não querer orar ela, mas não ore ela por causa disso. Não deixe de orar ela por causa disso. Talvez o melhor e mais honesto seja, eu não vou orar ela porque eu não tenho capacidade espiritual de cumprir ela. No dia que eu tiver capacidade espiritual de cumprir ela, eu vou orar. Porque a gente passa por aquela oração e a gente acha que ela é uma oração padronizadinha, muito fácil. Ela é uma oração desafiadora. Jesus, ele ensina até na oração. Existe, né, só para nós fazermos uma abordagem bem rápida, um pequeno pedaço dessa oração que diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Você conseguiu entender o que você acabou de pedir? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Já pensou se Jesus, no seu ato de graça, não aperfeiçoar a sua oração e olhar através de Deus, se Deus não olhar através de Jesus Cristo você e pensar assim, ele está em construção, ele está em desenvolvimento. Em quantos maus lençóis você já não teria entrado? Porque você está dizendo de alguma maneira assim, Deus, olha só, como que eu não perdoo as pessoas? Olha como que eu mantenho um rancor obstinado em relação a essa pessoa. Então, me trata da mesma maneira. Porque o fundamento fala disso, da vida que vale a pena ser vivida, a vida voltada para o outro. Então, você está dizendo isso de alguma maneira. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se você não tem perdoado a quem nos tem ofendido, você está dizendo, Jesus não precisa
né? Deus, aliás, não precisa me perdoar. Então, quando o fundamento trata dessa questão de nos dizer, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é como uma casa construída sobre a rocha, porque ele alia a prática com o conhecimento, com a teoria. Uma outra questão fundamental é a do jejum. Os discípulos, eles viviam momentos críticos às vezes, porque os discípulos de João Batista jejuavam, os discípulos dos fariseus jejuavam, e por aí vai. E nós temos uma compreensão de jejum que, às vezes, beira o farisaísmo. Bom, beira o farisaísmo, e foi denunciada profeticamente por Isaías, no capítulo 58, quando, em Isaías 58, 1 a 5, Deus diz que aquele jejum que eles praticavam era uma porcaria. Era um jejum ineficiente. Por que que era um jejum ineficiente? Porque eles só estavam pensando no próprio umbigo. Eles não estavam focados no fundamento divino, na felicidade voltada para o outro. Eu sou feliz na medida em que eu vivo para o outro. Eles oravam, eles jejuavam, e nós vamos ouvir fariseus, né, fazendo orações tão grandiosas na época de Jesus, né, como naquela história contada por Jesus, né, de um fariseu e um publicano que subiram ao templo, e o fariseu dizia, Senhor, eu te agradeço. Aleluia. Né, ele só não disse poder pentecostal porque o judaísmo não tinha essa vertente. Aleluia, eu te louvo porque eu jejuo tantas vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu sou o cara perfeito. Eu vivo para o Senhor. Aleluia. E ele não entendeu nada. Porque lá em Isaías 58 diz que o jejum verdadeiro é romper as ligaduras da impiedade. É cuidar dos pobres e dos necessitados. É acolher a viúva. Ou seja, o que é jejuar de verdade? É cuidar daquele que tem necessidade. É quando eu saio do meu egoísmo, é quando eu saio de mim mesmo e eu me volto para o outro. Isso é jejum. Eu gosto daquelas definições que dizem, o jejum não te muda, o jejum não muda Deus, porque o jejum não vai mudar Deus, Deus é imutável. O jejum existe para te mudar mesmo. Mas mudar o quê? Essa é a pergunta, porque tem gente que entra e sai do jejum e não entendeu nada. O jejum existe para me tirar do meu lugar, e para poder fazer com que eu enxergue as necessidades do outro, que nem hoje, quando vocês oraram juntos. Quando vocês oraram pelas necessidades do outro, não pelas suas. É apaixonante ver esse tipo de coisa, por quê? Porque isso é o que Jesus pediu. Você pode tirar comida, pode tirar bebida, pode tirar televisão, você pode tirar o que você quiser. Que se o propósito, o fundamento do jejum estiver errado, eu não estou te amaldiçoando, não, querido. Estou falando que é bíblico, não vai ter mudança. Porque o jejum não é uma negociata com Deus. O jejum é para a glória de Deus. O jejum é para exaltar a Deus. O jejum é para te aproximar das outras pessoas. É para te ajudar o quão pequeno, nu, fraco você é diante de Deus e quão carente você é e o quanto você precisa dele.
e o quanto você precisa dos outros. Numa sociedade que ensina que a autossuficiência é linda e maravilhosa. Jesus está tentando trabalhar com a gente a percepção do outro. Nós entramos nas nossas igrejas e muitas vezes nós não conhecemos o irmão, nós não convivemos com ele, nós não tiramos tempo para conviver com ele, porque nós estamos indo lá, nós estamos indo às nossas igrejas para alimentarmos a nós mesmos. E nós nos alimentamos dessa forma reprovável diante de Deus, que é onde eu aprendo, mas não pratico, quando nós experimentamos um louvor que satisfaz o nosso ego. Não é um louvor, e eu não estou falando nada das músicas aqui, né, ou de quem vem aqui tocar, não estou falando especificamente de ninguém, estou falando da atitude que está no nosso coração, quando nós perdemos o senso de comunidade, porque o louvor e a adoração existem para isso, né? O louvor é apenas uma manifestação da adoração, mas quando você vem para a igreja, qual que é a proclamação do louvor? É que eu saia de mim e seja imergido no espírito da comunidade, que é o Espírito Santo, que é o espírito da noiva. Eu me lembro há uns anos atrás, tem muitos anos atrás, mas o Bruno não vai me deixar lembrar sozinho, que tinha uma gente com uma teologia muito, você vai me desculpar, mas muito do inferno no louvor. Era assim, ó, de costas para o homem, de frente para Deus. Sabe por que isso é uma teologia do inferno? Porque é a teologia do eu. Tem nada de frente para Deus. Você sabe quando é que você está de frente para Deus? É quando você está olhando para o irmão. É quando você está olhando para a igreja. É quando você percebe no louvor que a comunidade não está indo. E pelo Espírito você para, porque a comunidade tem que ir junto. Porque senão não é louvor. É só uma série de cantos. E cantar qualquer músico profissional faz aí. Então, quando a gente sobe aqui, né, eu não, né, porque eu canto muito mal. Quando se sobe aqui, o povo de Deus tem que ser conduzido. O povo de Deus tem que adorar o Deus Santo, ele tem que ser levado para adorar o Deus Santo. Né? Eu não estou dizendo que vai ser aquele tempo inteiro vibrante, porque tem aquelas músicas que vão te fazer refletir, mas o povo de Deus tem que ser conduzido, ele tem que caminhar junto. O ministro de louvor tem que entender que nesse momento, ele é um Josué, ele é um Moisés, ele é um líder. Ele não pode voltar àquele espírito da igreja romana da década de 60, né, em que a missa era em latim e de costas para Deus, e de costas para a igreja. Né, e a pessoa entrava na igreja e saía, não entendia nada, porque era em latim. E é isso que, quando você não percebe a comunidade, as necessidades dela, você está fazendo de alguma maneira. Gente, quando entra nos aspectos da vida boa, da vida feliz, né, e Jesus vai dizendo, vocês podem parar de me chamar de Senhor, Senhor, e não, se vocês não fazem o que eu mando. Né, e qual que é uma das coisas que Jesus mais trabalha?
nas passagens anteriores, é amar. É amar. E as pessoas têm uma tendência de sempre estar dizendo, olha, eu amo o Senhor. Mas amar o Senhor. Quando sua esposa está brava com você, aí, isso é amor de verdade. Amar o Senhor, quando seu marido não é crente, e mesmo assim você continuar uma serva fiel do Senhor e amando e respeitando seu marido, isso é viver uma vida boa, uma vida feliz, porque é uma vida voltada para o outro. Amar o Senhor quando está tudo dando errado, ou mesmo quando está dando tudo certo, mas sempre amando o Senhor através das pessoas, é um desafio. Porque amar um ser perfeito, que é mega em tudo, né? Eu falo que Deus é mega, ultra, power em tudo, né? Ele não é bom, ele é a suma bondade. Ele não é perfeito, ele é a suma perfeição. Ele é tudo hipervalorizado. Amar esse ser é muito fácil. Amar os filhos dele, que são tão imperfeitos quanto você, e as criaturas dele, isso aí é um desafio. Isso é uma batalha. Isso é uma luta terrível. É muito difícil amar quem te faz mal, mas é isso que Jesus está dizendo, para você amar seus inimigos. Eu fico imaginando, para mim, por exemplo, é muito difícil amar um terrorista. Eu gosto de pegar esses exemplos extremamente exagerados. Aí depois a gente vai para os mais fáceis. Amar um terrorista é uma coisa muito difícil. Né? Dá vontade de usar aquela frase do Tropa de Elite. Né? Terrorista bom é terrorista morto. Só que Jesus não pensava desse jeito. Quando a gente vai casar, quem está aí fazendo curso de noivo? Tem alguém aqui? Não? Que isso, gente? Vocês têm que começar a casar, pelo amor de Deus. Quem está aí namorando? Graças a Deus tem um que salva lá. Tem outro aqui. Ó. Quem está casado aí? Maravilha. Então tá bom. É porque está todo mundo casado, né? Gente, olha só. O casamento é um lugar de te desafiar para essa questão dos firmes fundamentos, da vida feliz. Então existe uma frasezinha aí de marido, né, que está sendo sempre dita, né, eu ajudo em casa. É muito engraçado isso, né? Eu ajudo em casa. E o negócio está tão feio no mercado, né, no mercado masculino, que a mulher ela já fica, às vezes, até feliz de ter um cara que ajuda em casa. Porque a molecada está complicada. Mas a vida boa, a vida feliz, a vida no Evangelho, é uma vida onde a gente aprende que o homem não ajuda em casa. Porque a casa é dele. A casa é dela, a casa é dos filhos, a casa é da família. E a família anda junto. Então, está todo mundo fazendo o que é de todo mundo fazer. Né? Então, meu irmão, sabe, na prática, vou te mostrar na prática, né? Sangue nos olhos, né? Faca nos dentes, como Jesus fazia. Como é que você vai viver o Evangelho no seu dia a dia? Vou voltar com você lá para Efésios, vou adiantar, né?
para Efésios capítulo 5. Né? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então você vai, às vezes, sacrificar, né, a pelada do sábado de manhã para fazer o que você tem que fazer, cuidar da casa. Né? Já tem gente arrepiando, né? Esse cara não deve jogar bola, não jogo mesmo não. Já deve ter uns 7 anos. Eu falo que eu não tenho caráter para jogar bola. Porque os caras, tudo com quem eu jogo, eles acham que eles são Messi, Cristiano Ronaldo. Eu não dou conta. Meu irmão, você vai varrer a casa, passar pano na casa, vai lavar os pratos, né? Homem, quando quer, cozinha muito bem. Você vai fazer uma comida bacana para sua mulher. Então, olha, isso aqui é viver a vida boa, a vida feliz na prática, a vida voltada para o outro. Ok? Né? Você vai lembrar da época lá, né, em que vocês eram namorados, né? Você vai comprar um buquê de rosas para ela, você vai comprar um presente para ela. Né? Por exemplo, graças a Deus que a minha esposa gosta, né, de livro, dessas coisas assim, né? Mas, de repente, sua esposa gosta de sapato, de roupa, né? Então você vai comprar. Né? Eu não estou dizendo que você tem sempre que comprar, não, mas você tem que lembrar, às vezes, que tem um ser humano do seu lado, e é disso que Jesus está dizendo, que tem sentimento, que tem necessidade, que, ao contrário do que diz a música, né, precisa sim ser reconhecido. As pessoas precisam ser reconhecidas, elas precisam se sentir valorizadas, e quando você faz alguma coisa por ela, né, então por isso que Jesus fala tanto da prática. Né? Jesus está dizendo assim, olha, eu sei que você me ama se você pratica. Eu sei que você me ama se você pratica. Eu me lembro, logo quando Tati e eu casamos, de uma coisa que aconteceu. A Tatiana, ela tem uma doença rara nos olhos, até me fugiu o nome agora, mas que você tem 2 maneiras de corrigir esse problema. Um é fazer transplante de córnea e o outro é colocar um dispositivo chamado anel de Ferrara. Ceratocone, né? Que foi a UFMG que desenvolveu esse dispositivo, inclusive. Né? Um negócio muito bacana. Só que o anel de Ferrara era extremamente caro naquela época. Muito caro. Eu lembro que um dia eu procurei o médico dela sozinho. A fila não anda. E tinha prazo. Em tanto tempo tinha que fazer o transplante. A fila não andava. Vocês não têm necessidade do que ideia do que é a necessidade de um transplante. O desespero que essas pessoas passam. Eu sei porque a gente viveu isso. A fila não andava, eu procurei o médico. E eu falei assim, eu autorizo o senhor a tirar uma córnea minha. Só que a legislação brasileira proíbe isso. Naquele dia eu aprendi um negócio. Eu aprendi esse lance da vida boa, da vida feliz, dessa coisa que Jesus está falando aqui para a gente, que é o firme fundamento do cristianismo, que é viver focado no outro. Eu descobri aquela conversa de Jesus e que Paulo vai transmitir para a gente, de que tem coisas que são tão importantes, que elas são mais importantes que a vida, ou que um pedaço nosso. Eu queria tirar um pedaço meu para dar para ela, porque ela
é mais importante para mim do que eu mesmo. É disso que Jesus está falando. Sabe, gente, ontem à noite, ela saiu para ir na padaria e começou a demorar. E eu comecei a ligar e ela não atendia. E aí me passa uma ambulância. Vocês acham, né? Aí eu falei assim, continua reto, a ambulância vai e entra na rua que leva para a padaria. Tá aqui no WhatsApp. Eu comecei a entrar em crise. Eu comecei a ligar. Comecei a ficar desesperado, Tatiana, atende. Tatiana, eu vi uma ambulância indo na sua direção. Vocês estão rindo, mas não estava engraçado ontem. Ela é mais importante para mim do que eu. E tem uma coisa muito prática. Você faz isso todo dia. E você faz porque as pessoas, elas são mais importantes para você. Eu sei que aqui tem médicos, aqui tem fisioterapeutas, aqui tem personal trainers, aqui tem administradores, aqui tem funcionários públicos, aqui tem advogados, aqui tem gente, tem psicólogo, aqui tem professor, a gente tem vendedores, a gente tem gente aqui com as mais variadas formações e com as mais variadas profissões. Jesus, ele sintetiza, e é por isso que o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção. Porque, ainda que você ganhe dinheiro com o seu trabalho, eu duvido que esse seja o fundamento primário ou principal para você desenvolver a atividade que você desenvolve. O cristianismo ensina que o trabalho é uma bênção por causa do firme fundamento. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Por quê? Porque quando eu trabalho, eu estou servindo uma outra pessoa. Quando um professor dá aula, ele está formando pessoas. Quando um médico vai trabalhar, ainda que ele ganhe muito bem, ele está indo cuidar de pessoas. Quando uma coordenadora fica ouvindo a molecada e os professores na sala dela, olha, ela está servindo as pessoas. Quando um vendedor, ele está vendendo algum produto, ele está tentando facilitar a vida de alguém. Quando um funcionário público, pelo menos esse é o chamado do funcionalismo público, é servir a comunidade, é servir a cidade, é servir o Estado. E o Estado são as pessoas. Administradores, eles administram para tornar as empresas mais eficientes, para servirem as pessoas. Então, nós levantamos todos os dias e enfrentamos jornadas de trabalho de 8, 10, às vezes 12 horas. E quando você aperta, espreme, e talvez a maior jornada de trabalho seja a da dona de casa. É para quê no final das contas? É para o que Jesus ensina que é a vida boa. Uma vida voltada para o outro. Uma vida voltada para o serviço. É por isso que o cristianismo, ele não ensina que o trabalho é uma maldição. O trabalho é uma bênção. Porque ele existe para abençoar as outras pessoas. Ele é voltado para o outro. É claro que no meio do caminho,
nós vamos encontrar 3 tipos de profissionais, basicamente. Os bons, os maus, e tem aqueles profissionais que estão em formação. Então, a gente tem que ter paciência com eles. E tem que orar para que aqueles maus profissionais se tornem profissionais em formação e bons profissionais depois. Mas essa é a função do trabalho. Em qualquer coisa que nós pensarmos, essa coisa ela só tem um sentido mais profundo, um sentido mais rico, quando ela é voltada para o outro. Em tudo. Eu quis trazer essas ilustrações todas, a do trabalho, a do casamento, a da vida em casa, a dos sacrifícios que nós fazemos. Não tem dinheiro no mundo que um pai, uma mãe vai segurar para poder cuidar da saúde ou para poder dar a melhor escola, a melhor formação que pode dar para um filho. Por quê? Porque se trata de amor. Se trata de uma vida voltada para o outro. Eu quero fechar, para nós nos prepararmos para a ceia, com essa colocação. O que é o casamento cristão? Bom, o casamento cristão, para mim, ele só existe em função do outro. As pessoas, muitas pessoas casam para serem felizes. Todo casamento que eu faço, eu sempre digo algumas palavras que são padronizadas. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Mas o primeiro outro que você tem que fazer feliz no seu casamento é Deus. É Deus. Você não tem que casar, em primeiro lugar, para fazer o seu marido ou a sua esposa feliz. O primeiro outro que você tem que fazer feliz é Deus. Porque se você fizer Deus feliz no seu casamento, a sua esposa ou seu marido vão ser profundamente felizes. E com a felicidade do outro, que é Deus, e do outro, que é a sua esposa ou o seu marido, você também vai ser cheio de felicidade. Porque a felicidade, tal como Jesus Cristo ensina, ela contagia. E quando nós vivemos para fazer o outro feliz, como Jesus ensinou, a gente descobre no final das contas que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por quê? Porque mais feliz é aquele que dá. Amém?